Cara, eu nasci em trânsito. Meu pai tinha sido transferido para Vitória, do Espírito Santo. Minha mãe era funcionária pública, era transferida junto. Moraram 2 anos lá. Eu nasci no último mês. Quer dizer, meu pai é do Rio Grande do Norte, minha mãe do sul de Minas. Eles se casaram aqui em Niterói e eu nasci no Espírito Santo. Nos últimos 2 meses, eu não tenho nenhum parente no Espírito Santo. Então eu não me considero capixaba, me considero espírito santense. Eu saí de lá com 1 mês e não conhecia até sair do Exército. Só quando eu saí do Exército que meu pai tinha saído também do Exército, aposentado, e foi para a Eletrobras trabalhar lá. Primeira lembrança de infância que eu tenho é em Corumbá, no Mato Grosso, na fronteira com a Bolívia, indo para a escola de charrete, morando na área rural, perto de um quartel. Dos 8, meu pai mudou para Feira de Santana, na Bahia. Voltei com 10 para 11 anos. Aí fui para o Colégio Militar, na São Francisco Xavier, de perto de Vila Isabel. Aí moramos mais 3 anos e de novo mudamos para Brasília. Logo depois de fazer 16 anos, eu entrei para o Exército. Concurso, né? E eu já entrei como atleta, porque eu era corredor no Colégio Marista, fui corredor no Colégio Militar. Em Brasília eu fiz remo, tênis, natação, basquete, vôlei, corrida, ciclismo, ganhei medalha de ciclismo, fiz esporte pra caramba. E entrei no Exército. E no Exército eu já não estava gostando muito. No ciclismo, antes de entrar no Exército, já tinha tido uma experiência, que eu tirei um 3º lugar. E o cara que ia tirar 3º lugar era um profissional do ciclismo, estava contando com aquilo para ganhar, sei lá, uma bolsa para ir estudar ciclismo na Europa. Não sei bem como era, Expedito o nome dele, eu lembro até hoje. Porque nós treinamos juntos no autódromo, que ficou liberado para os ciclistas treinarem. A gente treinava junto e ficou amigo. E na corrida, eu acompanhei o primeiro pelotão, não tinha a menor experiência, nunca tinha corrido de bicicleta. Os caras tudo profissional, com equipamento, sabe como? Aquele capacete de borracha, luva. E acompanhei o primeiro pelotão e estava satisfeito com isso. Quando deu a última reta, eu fiz um esforço. Quando eu vi, eu estava entre os 4 primeiros. Só tinha um na minha frente. Quem era o da minha era o Expedito. Eu parti atrás dele e consegui passar ele meia roda. E ficou eu em 3º lugar. E aí eu vi o Expedito chorando, deitado na beira da pista, chorando desbragadamente. E eu senti vergonha de ter tirado o lugar dele. Primeira vez que eu senti um mal-estar. Mesmo com toda a louvação, não saía da minha cabeça a tristeza do Expedito. Quando eu vi aquilo, eu falei, não quero mais não. A questão que veio na minha cabeça é, porra, a minha alegria está sendo construída em cima da tristeza. Então não é uma alegria legítima, não é uma alegria, é mentira, eu não quero mais não. Eu tive vontade realmente, claro que seria impossível, mas eu tive vontade de chamar o cara para uma outra corrida. Vamos começar de novo? Volta todo mundo pro zero? Vamos de novo, aí o cara ganha. E para ele era muito mais importante do que para mim. E comecei a achar idiota competir. Eu quero ser melhor do que os outros. Hoje eu aplico isso na vida, eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero vencer na vida, eu não estou competindo, a minha vida não é uma competição. Porque depois que eu saí do Exército, já horrorizado com a hierarquia e me contrapondo aos valores que queriam me impor, ainda me diziam que eu tinha que vencer. Eu ainda tinha no inconsciente que eu precisava vencer. Isso foi diluindo. Chegou um momento que eu falei, não, peraí, não estou interessado em vencer. Eu não quero competir. A minha vida não vai ser uma competição. E só esse pensamento já trouxe um alívio. Não tenho que ser melhor do que ninguém. Visita, reunião de família e tal. O que você vai ser quando crescer? Eu falei, motorista de caminhão. Uma decepção geral. Ela já falou assim, eu não ligava o gosto. Meu pai riu, porque eu não acreditava. Mas foi a única vez que alguém me perguntou o que eu queria ser e eu disse. Acho que eles não levaram a sério. Quando eu tinha já 18 para 19 anos, já tinha saído do Exército, eu tentei comprar um caminhão. Meu pai ia ser o avalista. Ele tinha salário para isso. Eu ia comprar a prazo. Mas aí ele percebeu que eu não ia botar um motorista no caminhão, ia ser eu o motorista do caminhão. Aí ele deu para trás e não rolou o caminhão. E se tivesse rolado, a história seria muito diferente do que era. A história é longa, porque leva toda a infância e a adolescência, que meus pais se preocupavam, que eu ficava achando que os pobres eram mais fortes do que os ricos. E eles diziam que isso era um absurdo completo. Eu percebia, eu vivia cercado de serviçais. Eu me aproximava dos serviçais e tentava falar a língua dos caras, eu sentia que eles tinham muita força e não sabiam disso, se subalternizavam. O olhar era sempre de o patrãozinho, o filho do coronel. Que porra de mundo é esse que tem tanta gente sofrendo? Por que eu tive acesso a tantos privilégios? O que eu fiz para merecer isso? Tanta gente boa que eu vejo e que não tem acesso a nada, que não tem acesso à informação que eu tenho, às escolas que eu tinha. Com o tempo eu fui vendo que eu fui galgando, chegando na adolescência, e eles, de superiores, foram começando a se sentir inferiores, à medida que iam crescendo. Já olharam para mim como um cara que sabe mais, porque eu tinha estudo. Eles eram condicionados. Eu, quando saí da universidade, eu cheguei a entrar na universidade, porque a família exigia isso, né? Eu fui militar de carreira, eu fui bancário, eu fui do Banco do Brasil, eu estudei um pouco de direito. Quando eu saí da universidade e avisei a família que eu ia fazer a experiência do que é não ter nada, a família rompeu relações. Primeiro tentou me proibir.
você não pode fazer isso. Eu não estou pedindo, eu estou avisando. Eu já tranquei a universidade. Tranquei não, eu me desliguei, eu não tranquei matrícula. Eu quero me desligar da universidade. E assinei um termo de responsabilidade, me deram todos os meus documentos, eu entreguei para meu pai. Minha dívida contigo está paga. Você sempre me exigiu que você me deu condições de entrar na universidade. Eu entrei. Eu não vou terminar, não é porque eu não posso, não é porque eu não consigo, é porque eu não quero. Eu não quero ser doutor. Eu quero saber o que é não ter nada. Porque vida de bacana eu já sei como é que é e não faz sentido para mim. Faz sentido para vocês. Eu respeito, mas a mim não faz sentido. Eu quero saber o que eu estou fazendo aqui. Eu não posso compactuar com isso. Diante disso, eu olho para essa sociedade e dispenso todos os valores. Eu quero os meus valores. Porque os valores que foram incutidos em mim desde que eu era pequeno, eu tenho que carregar ainda os resquícios. Porque é um trabalho muito profundo de psicologia do inconsciente, com massacre midiático, com a publicidade. Eu já acho vergonhoso você ter muito mais do que precisa. Eu tinha vergonha da minha classe social, meu pai não era milionário, ele era coronel do exército. Só era muito bem remunerado, tinha um monte de respeito social. Mas eu me envergonhava de chegar perto de pessoas mal vestidas com a roupa que eu tinha. Camisa Volta ao Mundo, Gumex no cabelo, tem meia 3/4, sapato Vulcabras. Eu me envergonhava. E as pessoas achavam que eu tinha alguma coisa errada. E não deu outra. Quando eu falei com meu pai que eu estava saindo fora, antes dele romper as relações, antes do último papo, ele perguntou para mim assim, ele falou comigo, você não tem ambição nenhuma? Eu falei, pelo contrário. Eu sou extremamente ambicioso. Eu sou ambicioso de uma forma que ninguém pode conceber. Porque dinheiro, conforto, estabilidade, luxo, para mim é pouco. Eu quero mais. Mas o que você quer da vida? Eu quero tudo que eu puder levar. Aí ele parou. Você precisa de um psicólogo. Você está precisando de ajuda. Você está desequilibrado. Eu saí sem nada. Você, como você tem um patrimônio. Você já ganha um patamar de grana. Eu tinha que passar pela experiência de não ter nada. Eu tinha que conhecer a situação do ser humano que não tem nada. $50. 50. Este pequeno? Esse é 10, esse 15. Isso. É, se for só escrito 10. Se tiver desenho, 15. E aí, tudo bem? Tomar uma fotografia. Claro, fica à vontade. Obrigado. Nada. Já troca uma ideia, já absorve um pensamento, já sai com uma frase para refletir. Sabe, essa é a função do trabalho. Vender já é uma função secundária. Eu queria viver do que eu gostasse de fazer. O que eu gosto de fazer? Refletir e causar reflexão. É o que eu mais gosto de fazer. Não, eu viajo fazendo a mesma coisa, velho. Muda a paisagem, muda as pessoas, muda os temas. Mas o foco é refletir, 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 pensar, concluir e atuar, velho. Não é só ficar na teoria, não. Botar na prática. Você só confere sua reflexão na prática, na vida. Ficar só refletindo, velho, é coisa para acadêmico. Vai debater a reflexão dele com o outro e vai ganhar ou perder a razão nas palavras, velho. Tem que ir pra rua, é a vida, é a prática que vai confirmar a teoria. Muitas vezes é a prática que produz a teoria. Os teóricos acham que não. Que a teoria é mais importante do que a prática. Porra, tudo começa na prática, né, velho? No exército isso me gerou perseguição. E as coisas são encadeadas, velho, porque o fato de eu ser perseguido, cinto sujo, sapato sujo, cabelo mal cortado, barba mal feita, tudo isso me tirava turno de folga. E resultou que eu fiquei muito tempo sem poder sair do quartel. As pessoas iam para casa, feriado, fim de semana, e eu lá. Isso me obrigou a refletir. Eu ficava sozinho, não tinha o que fazer, ia correr no bosque e ficava pensando. E pensava na função do exército. Pensava se eu queria participar dessa função. Como a gente constrói uma força de atuação social preocupado consigo mesmo, com a garantia, com o plano de carreira, com a ascensão social. O que eu percebia é que o treinamento era embrutecedor ao extremo, tornando você capaz de fazer qualquer barbaridade, qualquer maldade, qualquer violência com qualquer pessoa, fosse ela violenta ou não. Bastava receber uma ordem. Depois eu vi aquela ideia de que o militar é superior ao povo, que o militar é mais bem treinado, mais bem preparado, é um cidadão superior, e que o povo é uma massa amorfa e acéfala, que precisa ser muito bem controlada para não se perder o controle, que pode se tornar perigosa, a massa pode se tornar perigosa, tem que estar tudo no controle.
Então estavam me passando a ideia de que o exército tinha que controlar a população, que a população era uma coisa anárquica, perdida, como se fosse uma débil mental. Aí eu falei, não quero participar disso. Eu estou sendo treinado para reprimir o povo. Ainda teve aquele lance da manifestação, que a gente foi de fuzil em punho, com bala real, que eu fiquei apontando para um monte de gente que não estava armada. 77, 78. Final de 77 ou começo de 78. Foi depois de um acampamento, velho. Um acampamento que teve campo de prisioneiro, campo de concentração, teve gás lacrimogêneo, teve tortura, teve uma caminhada de volta de 90 quilômetros, que metade da tropa caiu. Você chega num estado psicológico muito destruído. Então, quando nós chegamos e tocou o alarme, a gente teve que correr para o portão para defender o quartel, né, em tese, tinha aquele bando de estudantes lá gritando, jogando pedra com faixas. A reação foi automática. Depois de jogar o fuzil na frente e botar o líder na minha alça de mira, o cara do megafone para mim era o líder. Sabe, destravar, jogar uma bala na agulha e ficar pronto para atirar nele. Eu cheguei a pedir a ordem de fogo, tenente. Estou com o líder na mira, tenente, ordem de fogo. O cara, não, já chamamos a polícia de choque, você trabalha para a PM. Eu estou com o líder na minha mira, eu derrubo ele agora. Eu era da equipe de tiro, cara. Eu acertava um alvo a 600 metros de distância. A manifestação estava a 200. Eu seria capaz de ter atirado. O treinamento militar, ele desconstrói você por dentro e reconstrói você quase por inteiro, velho. Restringe a sua capacidade afetiva, desenvolve a sua capacidade destrutiva ao extremo, cria em você uma facilidade muito grande de produção de ódio. Você facilmente, por qualquer pretexto, você pode odiar terrivelmente alguém, a ponto de arrebentar esse alguém sem o menor problema de consciência. Qualquer pessoa que tem amigo, que entrou para a PM, para uma força armada, perdeu um amigo. Porque os caras mudam completamente, muda o olhar para o mundo, muda o comportamento, muda os valores, muda de amigos também, muda de relacionamento, muda de temperamento. O cara é destruído por dentro e remodelado com psicologia do inconsciente. É engraçado ninguém questionar as instruções dadas para as forças de segurança. O Ministério da Educação questiona o currículo das universidades. A universidade tinha antigamente autonomia para fazer o seu currículo, sua grade curricular. Hoje não tem mais, tem que submeter ao MEC, tem que estar controlado. As forças de segurança não. De onde partem essas instruções? Quem dá essas instruções? Quais as intenções dessas instruções? Qual o objetivo? Para que o cara é realmente preparado? Não é para produzir paz social. Certamente que não é. Bom, na verdade eu estava expondo lá em Santa Teresa, como sempre, num domingo, e aí passou um casal de amigos. Eles eram amigos, eu não conhecia nenhum dos dois, o Arley e a Rona, que eram formandos em jornalismo, estavam fazendo um trabalho de conclusão de curso, que era um documentário sobre trabalhadores de rua. E eles me viram expondo ali, viram as propostas, me ouviram falando, conversaram entre si e me propuseram, assim, será que você dá uma entrevista pra gente está fazendo um filme assim, assado. E cara, só chegar. Aí foram embora. No fim de semana seguinte, quando eu cheguei para expor, eu tinha chegado de bicicleta, estava até sem camisa, um calor danado, no meio do verão. E eles chegaram já com a câmera ligada. E a Rona já saiu perguntando. E eu fui respondendo como eu respondo às pessoas que vêm ali olhar os desenhos. O que eu faço sempre, dando a minha opinião. Só que ela estava sendo mais certeira, mais jornalista. Então ela conduziu bem a parada. E foram embora. Eu não ouvi mais falar da figura. Um mês depois eu recebo um telefonema do Arley, lembra de mim? Eu não. Eu sou um cara que... Não, ele falou assim, quero dar parabéns que seu vídeo tá bombando. Não sabia do que ele estava falando. Meu vídeo? Eu não tenho vídeo, cara. E bombar pra mim também é uma expressão que eu não conhecia. E aí ele se deu o trabalho de me lembrar, que tinha... Você não lembra que a gente gravou um vídeo? Ah, é mesmo e tal. Pois é, rapaz, a gente botou no YouTube, a gente mandou pra um cara, pelo YouTube, pra ele fazer o som. Para mandar por e-mail ficava muito pesado, então botamos no YouTube para ele ver e sonorizar. E aí começou a bombar nessa postagem. E tá bombando, a gente nem sonorizou, tá do jeito que tá lá. Eu falei, legal, bacana. A partir daí começou a acontecer coisas, velho. Eu ganhei um computador de presente. Eu não sabia nem mexer, não tinha ideia que um dia ia mexer. Ficou um mês aí desligado, que eu olhava para aquele negócio caro pra caramba, dizia que era o melhor de todos na época. Se eu ligar, eu vou quebrar, não tem dinheiro para consertar, não vou ligar. Esperar alguém aparecer aí. Acabaram ligando para mim, eu comecei a aprender. Conheci uma mina que era ativista, assistente social. Falei, pô, você tem que escrever o que você fala. Vou abrir um blog para você. Veio aqui em casa, abri o blog. Qual é o nome que eu ponho? Eu falei, bota observar, absorver. Ela botou e aí comecei a postar. E começou a bombar, né, como se diz. Você é o cara do vídeo, não é? Não. É o cara do vídeo. Eu não, cara. Como é que é o nome daquele vídeo? Eu não sou do vídeo não, velho. Eu sou da mamãe. Eu trabalho só pra minha satisfação, velho. Se eu estar satisfeito, meu trabalho tem que ser assim, velho. Falando do mundo. Legal. Por dessas grandes mentiras que a gente vive por aí.
Vida de merda, tomando antidepressivo, ilusão, né, que a gente querendo ser melhor do que os outros. É, Tento vencer na vida. Que vencer na vida, meu irmão? Não quero vencer na vida, eu quero viver. Em paz. Não quero ser melhor do que ninguém, velho. Se eu sou melhor do que você em alguma coisa, você vai ser melhor do que eu em outra coisa. Isso é uma estupidez programada para as pessoas virarem adversários. Para não ter união, não ter solidariedade. Com solidariedade a gente vive com saúde, mano. Vive com paz. equilíbrio, né? Sossegado, mano. Sem solidariedade você vive um inferno, mano. Tá sempre dando rasteiro e tomando rasteiro, dando rasteiro e tomando rasteiro, não confia em ninguém. Vida de merda. Você vai arrumar um montão de dinheiro? Tá, vai ter que tratar da saúde. Você não vai ver o mundo perfeito, nem o mundo justo. Eu não acredito que eu vá ver isso nada. Mas eu preciso trabalhar nesse sentido. Nada está parado. Tudo está em mutação. E eu nasci aqui, eu sou obrigado a participar de todo esse processo de mutação que está rolando. O que eu quero é escolher como participar, porque as escolhas foram programadas, são impostas, a partir do condicionamento escolar. Quando a criança entra na escola, vão dizer para ela que você não pode se divertir enquanto aprende. Porra, aprender é divertido, cara. Tem que ser divertido, tem que ser com prazer. Mas a criança já vai sendo enquadrada para encarar o trabalho como um sacrifício. Você vai se divertir na hora do recreio, setoriza a sua alegria, você vai se divertir nas horas vagas. E no fundo você vai viver nas horas vagas. Você vai fazer o que você gosta nas horas vagas. Está sendo programado para odiar o seu trabalho, para adorar a sexta-feira. Para você, quando for se divertir, tá tão pressionado que você não vai se divertir, você vai descarregar. E nesse descarrego você vai consumir. E nesse consumo você vai dar lucro. Até o seu prazer vai ser controlado, vai ser induzido. Vão construir dentro de você. Faz parte. Eu acho que errar é direito de quem tenta acertar. Eu estava tentando acertar. Cometi vários erros. Em várias separações que eu tive, por exemplo, eu sumia e deixava, pelo menos Brisa ficou sozinha com a mãe, 4 meses, sem que eu aparecesse. Aí eu acho vergonhoso que ela passou muita dificuldade. Porque o meu pensamento na época era, porra, eu que sustento tudo o tempo todo, eu me viro, agora ela se vira. Até porque eu estava saindo muito magoado, muito puto, eu estava aguentando muita coisa, estava vivendo um inferno. E depois eu soube que ela passou um monte de dificuldade, estava grávida de Haddad, eu não sabia. Então isso me constrangeu bastante. Foi um erro que eu não pude evitar, que gerou uma série de experiências também para ela, para a mãe, e uma série de reflexões para mim depois. Várias mudanças no meu comportamento a partir daí. Então como é que eu vou me arrepender? Várias visões que eu adquiri, sabe? Ampliou assim, a visão sobre vários assuntos a partir daí. Até por ter me doído. Quando dói você reflete, né? Pessoalmente falando, assim, na minha vida, tristeza eu senti com a ideia que minha família foi formando a meu respeito. Quando eu peguei minha mochila, botei nas costas e falei, eu vou não ter nada. Estava buscando uma função, um sentido na vida. E eles concluíram que eu estava traindo, que eu estava desprezando, que eu estava sendo agressivo, que eu estava desrespeitando, que eu não tinha amor. Eles precisavam pensar um monte de coisa ruim, cara, para não entender mesmo minha motivação. Que a minha motivação era a denúncia daquela vida ali, cotidiana, medíocre. Imagina a Dara sentar atrás de mim, num período do Collor, velho. Ninguém tinha dinheiro para nada. Eu não comprava nem comida, quanto mais artesanato. Não tinha dinheiro. Eu ia no mercado e trocava artesanato em comida. Então não faltava comida, mas faltava dinheiro geral. E a Dara, uma vez eu estava trabalhando, fazendo broxinho, a Dara sentou atrás de mim, ô pai, minha mãe falou que você tem dinheiro sim. Disse que você não tem dinheiro é mentira. Eu até achei engraçado, falei, ela falou isso. E aí, o que eu faço com esse dinheiro todo? Eu estou guardando? Estou juntando? Ou não, ela falou que você gasta com mulher em motel e pagando cerveja para os seus amigos. Velho, aquilo me pareceu uma facada. Me pareceu uma facada. Eu parei, velho, engoli em seco, o olho encheu de água e eu fiquei com nó na garganta esperando. Para poder, nem virei para Dara. Fechei o olho. Porra, eu que ia à luta, eu que construí a casa que ela morava com as crianças, velho. Eu que pagava todas as despesas. Com artesanato, trabalhava pra caralho, acordava pra trabalhar. Parava de trabalhar pra dormir. Ia trabalhar, enchia a cara trabalhando, mas vendia pra cacete e depois dormia na rua mesmo pra economizar. De repente ela tá falando isso com os meus filhos que eu faço uma coisa dessa, mano. Eu tive que me adaptar a esse tipo de situação. Não foi uma só, foram muitas. Foram muitas. A imagem que se passou para os meus filhos é que eu era um cara metido a Deus, dono da verdade, cheio de arrogância, se achava perfeito, juiz de todo mundo. Ou seja, eu tentava passar aquela coisa do caráter, da verdade, e eu estava desmoralizado.
tinha uma voz muito próxima, materna, preparando o espírito deles para não me receber, não receber o que eu queria passar. Isso foi um sofrimento muito grande. Me deu muita reflexão e me desenvolveu pra caralho, me deu uma capacidade de reflexão muito, me aprofundou. Ou quando o Manu foi embora também, quando acabou o segundo casamento. Manu era quem? Manu é meu filho cearense, nasceu aqui no Rio, mas a mãe se modificou completamente comigo, se encheu de desprezo por mim, cansou de miséria e voltou para as regalias. Ela, como ela disse, né? Eu quero mesmo a regalia. Essa frase ecoa até hoje, cara, na minha orelha. Eu quero mesmo a regalia. Porque eu não tinha dinheiro para pagar a empregada, não tinha dinheiro para pagar babá, não tinha dinheiro para pagar a creche. Ela queria vida de rico. Ela me conheceu com 3 crianças no meio do mato, rachando lenha, velho, para cozinhar. Fazendo artesanato, caminhando quilômetros e quilômetros para expor. Às vezes viajando de carona. E ela entrou e participou, e viajou de carona, dormiu no chão, dormiu no papelão, vendeu artesanato também comigo. E engravidou e teve o Manu. Depois que o Manu tinha 6 meses, ela já queria mudar para o Rio para poder estudar. Sugestão do pai dela até. E eu não queria ir para o Rio. Muito menos morar no apartamento que era do pai dela. Mas depois de 6 meses eu comecei a me sentir egoísta e cedi. Falei, tá bom, vamos para o Rio. Eu não percebia que, pelo que eu vi depois, para ela estava na minha casa. Quando ela veio morar comigo, para mim, a casa era nossa. Tudo de igual para igual. Consultava ela para tudo, velho. Não tinha eu decido e imponho, não. O que você acha? Eu chamava tudo de igual para igual. Quando a gente mudou, mas ela não via assim, ela achava que estava na minha casa. E tinha um comportamento de acordo. Quando a gente mudou para o apartamento do pai dela, ela mudou de comportamento. E na época eu não entendi por quê. Ela começou a ficar impaciente, começou a ficar mandona, começou a me tratar com irritação, a ficar grossa, a querer mandar. E a me desmoralizar, dizer que eu não ganhava nada, que eu era um pé rapado. Ela me conheceu assim. Fechou comigo e foi morar no mato. E ia pro cursinho. Também tinha a tentação dos amigos que iam sair depois do cursinho pra balada. Ela tinha que ir pra casa, tinha um filho. Acho que ela reassumiu uma velha personalidade. Isso foi frustrando ela. E reassumiu velhos valores. Eu passei a ser um pé rapado porque eu não ganhava dinheiro. Antes ela me tratava com todo respeito. Depois ela não... Eu sentia, me admirava. Eu acho que foi pro lado oposto, passou a ser desprezo. Não, ela falou muita coisa pra mim. Falou muita coisa pra mim. E um dia ela me ligou numa quarta-feira dizendo que ia embora com o Manu. Eu lembro que eu implorei pra ela não ir. Eu estava no telefone em Santa Teresa, de noite. E ela falou, não, cara, não tem desespero. Não vai, não leva meu filho, eu nunca mais vou ver, cara. Ele vai crescer sem minha influência, vai estar influenciado lá pela tua família. Vai crescer no meio dos ricos, vai ficar fraco. Vai ter outra visão de mundo, cara. Não vai saber o que é a realidade. Não tira meu filho de junto de mim, pelo amor de Deus. Ela falou mais algumas coisas. Que eu não era nada aquele paizão que ela pensava, que é desprezo. Acho que as historinhas que meu pai contava quando eu era bem pequena me faziam fugir um pouco daquela realidade. Porque às vezes a gente estava na rua, não sabia para onde ia, onde a gente ia dormir. A gente sentava em qualquer lugar, ele começava a contar uma historinha e a gente saía daquele mundo e entrava no mundo da historinha. Aí ficava tudo mais divertido, mais colorido, né? Porque às vezes a gente sentia um pouco, dava aquele medo, mesmo criança, e agora, onde que a gente vai? Para onde a gente vai dormir? Será que vai dormir quentinho? O que vai acontecer? Aí ele começava com as historinhas, contava historinha, e a gente esquecia. Cara, eu lembro do título, mas não lembro bem da história, do peixinho dourado. Minha filha com certeza lembra, mais recente para ela. O peixinho dourado que vivia num lago, eu acho, e resolveu sair pelo mundo, explorando o mundo. E aí conseguiu chegar no mar e descobriu um mundo totalmente novo, muito maior do que ele podia imaginar que existia. Eu imaginava ele como peixinho dourado, na verdade. E que a gente estava junto com ele, mas ele era, né, o peixinho dourado e a gente estava meio que no cardume ali, seguindo. Mas já ficava tudo mais colorido, a gente já esquecia aquelas preocupações que não era nem pra gente ter, na verdade, né. Lembro de um dia que que a gente estava dormindo na rua, no papelão, como meu pai conta, e que uma mulher, eu peguei o pente da mulher e a mulher queria me bater com um cabo de vassoura, e meu pai foi de onça para defender. E aí juntou uma muvuca da galera que morava na rua e virou aquele bafafá lá. Essa foi uma lembrança marcante. Sentia que era muito diferente, porque a gente não parava em lugar nenhum, né? Não tinha amigo fixo, a gente mudava muito de amigo. Tinha outras vivências, convivia muito com adulto. Mas sentia essa diferença, sentia. Porque não tinha, até um tempo a gente não tinha nem casa, né? E a gente via as crianças tendo e tal. Mas acho que isso não fez muita falta. Naquela época não tinha uma noção muito grande disso, né?
Minha mãe brigava mais, meu pai conversava mais, era mais afável, pegava, botava no colo, conversava. Era sempre quem explicava melhor as coisas, era mais mãe do que pai. Isso sempre, na verdade, até hoje. Porque qualquer problema que você tem, você pode sentar com ele e conversar abertamente sobre qualquer assunto, ele te entende, ele pode não concordar, como na verdade não concorda com um monte de coisa, mas ele meio que respeita, ele arruma um jeito de te dizer o que ele pensa sem criar conflito, sem bater de frente, sabe? Eu já temi um pouco isso, porque ele divulga coisas que o sistema não quer que divulguem, né? Eu já fiquei meio temerosa, assim, fiquei achando que podiam fazer alguma coisa com ele para meio que calar a boca dele, para ele parar de falar. Mas eu acho que, pelo visto, tende a crescer, né? Ele está ficando cada vez mais conhecido, cada vez mais gente se mostra conscientizada pelo que ele fala. Hoje em dia não tem mais temor, não. Acho que a tendência dele é crescer mais e mais. Acho que as pessoas estão ficando mais conscientes, né? Estão mais sedentas por informação. E acho que o caminho dele é mais para isso mesmo. Está conscientizando cada vez mais, está super valendo, né?